Olá, YouTube! Bom dia! Tudo bem com vocês? Vitória Reis aqui, novamente, segundo vídeo do canal. Hoje eu vou falar sobre o review de 1 ano e meio utilizando o smartwatch da Aiwo, o Aiwo 12, que é esse smartwatch aqui. Então, gente, vou contar um pouquinho antes pra vocês da história desse relógio. Faz 1 ano e meio que eu tô utilizando ele. Eu comprei, na verdade, eu ganhei ele em outubro de 2020. Eu ganhei do meu marido, ele comprou através de um fornecedor aqui da nossa cidade. E acabou chegando um mês depois, demorou, assim, bastante pra chegar. Assim, foi uma experiência um pouco frustrante sobre esse relógio. Porque quando eu tava pesquisando sobre ele, isso lá pro começo do ano, eu tava pesquisando ele desde o mês 4, porque eu queria comprar um pra mim. Na época eu fazia muito exercício, muita caminhada, eu queria um relógio que pudesse me ajudar a verificar meus batimentos cardíacos, o quanto eu caminhei na rua, quantos quilômetros, quanto eu gastei, tudo isso. Queria também medir a minha pressão, a temperatura do corpo, porque foi no início da pandemia e a gente não tinha aquele medidor de oxigênio do sangue, então eu vi que tinha muitos relógios que estavam tendo esse medidor e eu achei o máximo. Quando eu comecei a pesquisar, achei o Aiwo e fiquei apaixonada por ele. Mas na época eu fiquei muito mais apaixonada por ele pelo design dele, né? Porque ele lembra muito os relógios, os smartwatches da Apple. Ele tem uma borda infinita que eles chamam, bem arredondadinha, e o visor, ele vem até aqui, ó. Então, o desenho da tela vem até aqui na borda. Ele não se limita somente ao centro. Isso foi uma coisa que, na época, eu fiquei, nossa, borda infinita. E eu queria essa borda infinita. Então, assim, na época, eu me apaixonei muito mais por ele, pelo visual dele, do que pelas especificações em si. E aí, o porquê eu digo que eu me frustrei tanto com esse relógio? Eu escolhi o modelo, porque eu já tava pesquisando, então eu escolhi o modelo. E aí o que acontece? Nos vídeos que eu já estava vendo na internet, no YouTube, já falavam que esse relógio era um pouco fake. Já falavam que o medidor de temperatura dele era fake, que não funcionava. Já falava que o contador de batimentos cardíacos era fake, toda hora ele dá pra você uma coisa que não é real. Só que sabe quando você tá cego? Você fica cego por causa de um produto, você não quer acreditar no que você tá vendo? Eu fiquei assim. Então, mesmo tendo visto esses vídeos, sabendo todas essas informações, eu quis esse modelo. E o meu marido comprou pra mim, aí depois de um mês chegou, e aí comecei a utilizar o relógio. Dito e feito, o que aconteceu foi exatamente as mesmas coisas que falavam no vídeo. Então, o medidor de temperatura dele não funciona, tipo, é um medidor fake. Você coloca, assim, ele no seu pulso, você vai medir, e aí quando você vê, tipo, dá sempre igual, dá sempre a mesma medida. Muda, tipo, bem pouco, assim, vamos supor, você vai medir sua temperatura agora, tá 36,7. Aí daqui 5 minutos você mede, tá 36,8. Ele muda assim, sabe? Não é uma coisa absurda. Só que você vê que não é real, porque dá sempre a mesma coisa. Inclusive, quando eu fiquei doente, eu testei ele. Eu estava com febre no medidor de temperatura normal, né, que a gente tem em casa, tava dando febre, e ele tava dando uma temperatura muito menor, de 36. Então, realmente, é fake, o medidor de temperatura dele é fake. O de batimentos cardíacos também, porque aconteceu de muitas vezes eu estar correndo com ele, né, fazendo exercício de corrida na rua, colocar pra medir os batimentos e ele tá, tipo, 80. E não tem como, você tá correndo, no mínimo tá uns 120. Então, também é fake o medidor de batimentos cardíacos dele. Agora, o sistema de cálculo de quilometragem aparentemente funciona, porque quando eu ia caminhar, eu levava o celular e levava o relógio. No celular eu colocava um aplicativo de GPS e ligava o aplicativo de cálculo da caminhada dele. E aparentemente ficavam muito iguais, às vezes uma diferencinha de metros, assim, muito pouca, mas dava muito parecido. Então, realmente, o cálculo de passos dele, ao meu ver, funciona. Agora, uma outra coisa que me deixou assim, no ápice da minha chateação com esse relógio foi o seguinte. Eu ganhei ele, né? Ele chegou por volta de outubro, no meio de começo de outubro, não me lembro. Comecei a utilizar, e aí quando deu mais ou menos quase um ano, não chegou a dar um ano, ele começou a dar umas interferências na tela muito estranhas. E o que acontece? Eu sou uma pessoa muito cuidadosa, então aconteceu sim dele cair, tipo, 1 ou 2 vezes nesse 1 ano e meio, mas foi só. Então eu faço o máximo, não deixo ele cair. Tenho super cuidado com água, apesar das especificações dele falarem que
Ele tem o FPS e ele é resistente à água, mas quando eu vou lavar a mão, eu sempre tomo muito cuidado pra não cair água nele, porque é eletrônico, né, gente? Mesmo tendo FPS e tal, a gente tem que ter um cuidado, porque nunca sabe, né? Então eu tinha muito cuidado com água, em relação à água, ia lavar a louça, tirava ele. Mesmo assim, eu não sei o que aconteceu, porque eu não cheguei a levar em uma assistência técnica. Eu sempre esperei ele dar algum problema pra poder levar, tipo, ele parar de funcionar. Mas ele ainda não parou, tá funcionando direitinho, do mesmo jeito que eu comprei. Porém, a tela dele tá muito estranha. Ela tá assim, como se tivesse caído, sabe, quando cai assim. E aí fica bem estranha a tela. Ó, vou ver se você... Ó, tá vendo? Aqui, ele tá com um tom tipo de computador. E ele não é assim. Olha só. Ele não é azul, ele é preto o fundo. Aqui agora voltou ao normal. Então, ele é assim. Você tá com ele tá normal e, de repente, ele fica com a tela toda estranha, toda azul. Ó, vocês podem ver que tem até uns risquinhos como se estivesse, tipo, falhando. E assim, não consegui entender o motivo do porquê aconteceu isso. Ó, esse é o medidor de batimentos cardíacos, no qual no momento não está no meu pulso, né? Então ele não vai marcar nada. Mas se eu colocar... Olha só, olha a tela. A tela já ficou estranha. Tá marcando 11/7. Tipo, eu nem tava conectado com ele no pulso, eu tava conectada na mão. Então, é bem fake mesmo. Esses medidores aqui dele são bem malucos, assim. E eu já sabia, né? E mesmo assim eu comprei, porque eu não tava acreditando. Ah, o medidor de sono dele. Ele disse que tem um medidor de sono, né? Que tá até aqui. Porém, eu já tentei várias vezes, não sei por que não funciona. Já até dormi com ele no pulso, mas não mediu nada, não sei por quê. O botão dele ainda tá funcionando bonitinho, sem nenhum problema, não tive nenhum problema. E aparentemente é isso, ó, dá até pra ver como a tela tá estranha. E por último, gente, outra coisa que aconteceu com o relógio, na verdade com o aplicativo de conexão dele, sim, ele teve uma atualização há muitos meses, e essa atualização simplesmente não deixava mais o relógio conectar com o celular. Então, eu não conseguia gravar meus dados, não conseguia fazer nada. E fiquei mais ou menos uns 2 meses utilizando ele apenas por horas, pra utilizar as horas. E quando eu ia caminhar, eu também utilizava. Mas pra outros dados, ler mensagem e tal, não tava funcionando. Aí eu já tava ficando muito chateada, porque eu não conseguia resolver. Acho que teve umas 2 atualizações depois e não resolvia. Eu li em um site, em um fórum, assim, de comentários sobre tecnologia, que outras pessoas também estavam tendo esse problema. E aí, como que foi resolvido? Eu teria que baixar um APK antigo, de uma versão antiga do aplicativo, instalar, e eu não poderia atualizar mais. Mesmo que ela pedisse para atualizar, eu não poderia atualizar. Então, eu baixei esse APK no site que eles passaram, baixei o APK, instalei uma versão antiga, e aí funcionou, continuou funcionando. Então, até hoje eu consigo usar no meu celular devido a esse APK. Então, isso também foi uma coisa que me deixou, assim, bastante chateada na época, porque eu fiquei uns 2 meses sem utilizar o relógio, tipo, o sistema dele de gravar no celular, né, todas as informações de corrida, de caminhada e tal, eu não conseguia ler minhas mensagens e tudo mais. Então, isso também foi um ponto bastante, assim, que pegou. Hoje, atualmente, eu sei que ainda tem pra vender dele, né, eu andei pesquisando, tem na Shopee, tem em outros sites. Atualmente ele tá com preço, aparentemente, de R$299, o que eu acho muito... Minha opinião, eu acho muito, porque depois de usar 1 ano e meio esse relógio, eu acho que não vale a pena pagar todo esse tanto. Um relógio que é fake, aparentemente, tipo, pra horas. Se você quer uma coisa bonita, que lembra um relógio da Apple, que tem um design legal, que todos os relógios dele que você pode trocar as face watches, né? Então, todas as face watches que ele tem são lindas. Por isso, beleza, eu recomendo, mas se for pra você que quer usar mesmo para a questão de saúde, de controle, não recomendo nem um pouco, porque tudo que tem nele é fake, tá? Todos os acessórios de saúde são fake, medidor de pressão, medidor de batimentos cardíacos, tudo fake. Então, não vale a pena pagar tudo isso por esse relógio, pra você não ter o que você precisa. Na época, tinha alguns outros relógios com o mesmo preço e até mais barato, que funcionava todos os quesitos de saúde certinhos, só que não tinham um design bonito, então eu nem me interessei, né?
pra ser bem sincero. Então hoje eu recomendo ele por um quesito de beleza, um quesito assim, quero uma coisa uau, bonita, com um estilo, mas por questão de especificações de saúde, de quesitos de funcionamento de aplicativos, não recomendo. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado aí do review de 1 ano e meio utilizando o iWO 12. Espero que tenha ajudado vocês. Se você tá pensando em comprar, verifica bem, não faça igual eu e vai achar que o que as pessoas estão colocando na internet não é verdade. Confia, porque realmente o que as pessoas falam dá certo, é verdade. Como eu falei, aplicativos fake, monitoramento fake. Mas se você quer por beleza, então essa é uma ótima opção, porque ele é muito lindo, o sistema dele interno é muito lindo, tá funcionando normal até hoje, já faz 1 ano e meio que eu uso. A bateria dele não dura muito tempo, principalmente se você tiver conectado com o Bluetooth pra ler as mensagens e tudo mais. Ele dura 1 dia, é isso. Se durar um pouco, um meio dia do outro dia é muito, mas não dura. Então, espero que tenham gostado e até o próximo vídeo.